Boa noite a todos mais uma vez. Eu estou ajudando algumas pessoas aqui que estão com dificuldade de entrar, mas já já elas entram e vamos começar para a gente não estourar nosso horário. Então hoje nós vamos bater um papo, na verdade, não é uma palestra, é um bate-papo, né? Eu, enquanto coordenador pedagógico do processo, do projeto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Coutinho, eu sou coordenador de concursos, coordenador dos cursos preparatórios, coordenador de Olimpíadas Científicas, coordenador de resultados da Rede Tamandaré. Nosso objetivo é, mais uma vez, trabalhar em cima dos resultados dos nossos alunos. Nós partimos do princípio, se o aluno ele passa para colégio naval, ele passa para EPICAR, ele passa para medicina, ele passa para direito, ele passa para as engenharias, ele tem plenas condições de passar para a universidade internacional também. Só falta pegar essas pedras brutas que nós temos no nosso dia a dia e dar uma lapidada. Então, o objetivo desse projeto é lapidar os nossos alunos, as pedras, vocês que estão aqui, e orientar os alunos de como conseguir chegar ao tão sonhado sonho, né? Porque parece muito distante morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, mas é mais simples do que a gente parece. E nós estamos aqui hoje para ajudar vocês nesse processo. Dentro desse projeto, nós temos um time. Aí nós temos a Tayane, que está aqui conosco, que vai falar um pouquinho já já com vocês, que também é uma das coordenadoras desse projeto. Nós temos os professores, que vão entrar aí daqui a pouco. Nós temos a nossa mentora, Rebeca, ex-aluna, aprovada em medicina para diversas universidades internacionais também, que está nos acompanhando nesse projeto. A gente tem a Micaele, que está aqui conosco também, que é uma das responsáveis pelo marketing da nossa escola, que também está nos ajudando nesse processo. E todo mundo vai falar um pouquinho quais são os objetivos desse projeto, onde nós queremos chegar. E aí, cada um vai falar um pouquinho dentro do seu setor. Daqui a pouco eu vou falar em como vai funcionar toda a parte pedagógica desse projeto. A Tayane vai falar, né, a nossa Thay, vai falar um pouquinho sobre como é a estrutura, de como chegar nas universidades internacionais, como que é esse mundo, né? E eu já conversei com alguns pais, por exemplo, já conversei com o seu Eduardo em outros momentos, né? Como que meu filho vai estudar lá fora, como vai funcionar isso, né? Gera muita angústia nos pais. E a gente está aqui hoje para a gente bater esse primeiro papo. Com certeza a gente vai ter outros momentos como esse, mas eu vou deixar a Thay falar um pouquinho sobre essa estrutura e depois eu volto a falar com vocês sobre a parte pedagógica, tá bom? As dúvidas podem ir colocando no chat que a gente vai responder todos. Muito obrigado mais uma vez. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Thay, tá? Como Tayane, mas pode me chamar de Thay, como todo mundo me conhece. Cláudio me chamou de Tayane, levei até um susto. É literalmente meu pai e minha mãe, acabou. Ninguém mais nesse universo me chama de Tayane. Mas vamos lá. Hoje eu acredito que o que eu mais queria aqui era que vocês literalmente ou mandem no chat as perguntas ou abram o microfone, falem comigo, que eu tô aqui literalmente para poder ajudar. E é o que o Kleber falou, hoje é um bate-papo. Eu sei que tem alguns pais por aqui que provavelmente não fazem ideia de quem que eu sou, de qual é a minha história, o que eu tenho a ver com todo esse processo nos Estados Unidos. E eu posso dizer para vocês que eu fui a pessoa que literalmente falei, por que o Tamandaré não está nesse processo de mandar os alunos para fora? Eu comecei a trabalhar com o Tamandaré em 2023. Eu hoje sou a responsável do marketing da escola. E desde 2023 eu me pergunto a mesma coisa, por que vocês não mandam alunos para fora? Eu, no início da pandemia, na verdade, deixa eu contar um pouquinho da minha história resumidamente, principalmente para os pais, que não fazem ideia de nada, né? Eu, quando comecei a minha trajetória, eu estudava num colégio bem ruim, comentei isso com os alunos, e eu não tinha nenhum preparo. Hoje eu vejo os alunos do Tamandaré, eles têm um preparo absurdo de sair da escola já aprovado em universidade, já aprovado em concursos militares, e isso era algo muito diferente da minha realidade. A minha escola, eu brinco com os alunos que eu fui descobrir que precisava fazer Enem no meu primeiro ano do ensino médio. Então, assim, já imagina como era caótico para mim, eu nem imaginava. Eu achava que eu terminaria a escola e ia direto para a faculdade, não entendia mesmo esse mundo. E bateu o meu terceirão, minha turma era pequena, os professores perguntaram o que iria fazer Enem, nós éramos em 13, 15, algo assim, não me lembro mais. E eu fui a única que levantei a mão falando que iria fazer Enem e ninguém na minha turma iria fazer. E basicamente os professores viraram e falaram assim, sinto muito, a gente não vai focar em Enem, a gente vai seguir a matéria do livro, enfim. E eu não tive nada de Enem no meu ano de pré-vestibular, tô aceitando umas pessoas aqui, do meu ano de terceirão, perdão.
E eu tive que fazer pré-vestibular. Eu gosto de trazer esse meu viés porque eu sei que muitas pessoas vão falar a mesma coisa. Eu não era uma pessoa que tinha condição financeira para isso, tá? Nenhuma. Eu fui uma criança que cresceu com os pais morando em uma comunidade, nós pagávamos aluguel, nós pagávamos tudo quanto é tipo de coisa. Meu carro do meu pai quebrava direto, então a gente não tinha nenhuma estrutura financeira, tá? Então, quando eu fui fazer pré-vestibular, meu pai já tinha me dito que ele não tinha condição de pagar pelo pré-vestibular. E aí eu fui fazer pré-vestibular comunitário. Então, pré-vestibular comunitário você não precisa pagar nada e você vai seguindo ali, eles vão te ajudando, você só participa de algumas atividades. No meu pré-vestibular comunitário, eu conheci um professor de matemática, onde ele fazia mestrado em Cambridge, na Inglaterra. A Universidade de Cambridge é uma das mais renomadas do mundo, faculdade onde o Einstein estudou e diversas figuras importantes. E, basicamente, eu olhei para aquele professor e falei, nossa, como ele conseguiu isso? E ele me explicou mais ou menos o processo, por mais que era mestrado, né, o processo de mestrado, de curso de inglês, de faculdade, eles acabam tendo um pouquinho de uma mistura de coisas parecidas. E ele explicou como é que funcionava o processo, e eu fiquei encantada com aquilo, comecei a pensar que poderia ser uma possibilidade. Mas segui minha vida, fiz meu Enem, fiz minha UERJ, passei para fazer arquitetura na PUC com bolsa. Acho que, se não me engano, é o ProUni, né, que você paga depois, beleza. Passei para arquitetura na PUC, iria fazer arquitetura lá, porque eu não me adequava, não me sentia pertencente ao UFRJ. A parte de arquitetura da UFRJ não me agradava. E a PUC acabava tendo um pouco mais de estrutura. E aí eu virei para os meus pais e decidi naquele momento que eu não iria para a PUC. Foi um caos danado em casa, porque pensa na minha realidade, a gente não tinha condição nenhuma, e foi um sufoco danado para poder fazer o pré-vestibular comunitário e tudo mais, e mesmo assim eu passei. E aí quando eu passei eu decidi que eu não iria. E aí eu trouxe a ideia e falei para os meus pais que eu iria para os Estados Unidos. E foi um tremendo de um caos, literalmente, porque eles não entendiam. Você estudou o ano inteiro para passar na faculdade, você passou na faculdade e agora você não quer ir? E aí eu falei, não tem problema, eu vou fazer isso. E eles me botaram o pé no chão bem naquele momento, falando assim, tá, você quer fazer isso, você pode fazer, mas saiba que a gente não vai te ajudar, porque a gente não tem condição nenhuma. E você provavelmente está vivendo um sonho, mas vai lá. E nessa época eu tinha os meus 18 anos, isso, tinha os meus 18 anos, e eu comecei a procurar emprego para conseguir ir para esse sonho. Veio a época da pandemia, bem no ano veio a pandemia, mas acabou dando certo nesse processo e eu comecei a estudar para as provas para ir para fora do país. Primeiro ponto, porque eu, Thay, não fiz prova para nenhuma outro país. O primeiro ponto de por que o nome do projeto é American Dream. Eu fiz todo o processo para os Estados Unidos, não fiz para nenhum outro país, porque cada país tem uma particularidade. Então, não adianta eu pensar que o mesmo processo para ir para os Estados Unidos é o mesmo processo para ir para a França, para ir para a Itália, para ir para a Alemanha. Não é. Cada país tem as suas regras, as suas provas, as suas delimitações. Por que eu foquei nos Estados Unidos e por que o projeto gira em torno dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país hoje onde mais tem concessão de bolsa de estudos para alunos internacionais. Para a gente, nós brasileiros, eu sei que muitos podem ter condições de bancar e os estudos por lá, mas para muitos de nós a moeda acaba sendo um pouco mais desvalorizada e a gente fica com um custo muito alto. Então eu precisava de um país que me aprovasse e que me desse bolsa. Eu não ficaria naquele conto de fadas de que somente a aprovação seria ótimo para eu poder ir. Não funcionaria. Então, eu peguei e comecei o processo para os Estados Unidos, por ele ser o país que mais dava bolsa de estudos e porque haviam muitos brasileiros estudando lá fora com bolsa e estava dando certo. E nesse processo, vocês vão perceber que se vocês não forem por vocês se conhecendo, vocês vão conhecer outras pessoas que vão aplicar para fora, porque a gente precisa de um mundo só nosso. Então, eu conheci muita gente que estava aplicando e pude me relacionando. Decidi fazer as provas, comecei a estudar, fiz o SAT, que é essa prova que a gente vai preparar vocês. É uma prova de inglês e matemática, eu fiz as provas. Fiz a prova da parte do Duolingo, né, que é a prova de proficiência do inglês. E fiz todo o processo, toda a minha candidatura, e deu super certo. Ao final do meu ano, né, então no ano que eu comecei a aplicação, que foi no ano da pandemia 2020, fiz todo o processo em 2020. Final de 2020, fiz as minhas provas,
Início de 2021, ali por volta de janeiro, fevereiro, a gente já começa a receber as cartas de aceitação. E aí, de janeiro a março, eu fui recebendo as minhas cartas e eu apliquei na época, se não me engano, para 12 faculdades nos Estados Unidos e eu fui aprovada em 9 faculdades nos Estados Unidos, com bolsas de estudo. Eu, conforme fui passando na sala dos alunos, eu mostrei quais bolsas que eram e fui apresentando mais a fundo para eles. Quem é pai de aluno e o aluno teve a palestra comigo, se não tiver o slide, me manda mensagem lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, ou manda mensagem para o Kleber, também pode ser, para poder pegar o slide, porque lá deixo certinho quais foram as bolsas, quais eram as oportunidades que eu passei, e tá tudo lá desenhadinho, tá? E aí eu passei para as faculdades, fiquei muito feliz, passei com bolsa de estudos, e estava dando muito certo. E por que eu gosto de contar essa história? Porque eu não era nenhuma pessoa com crânio, sabe? Eu era alguém que cresci em favela, que não tive ajuda financeira dos meus pais, que não sabia nada sobre Enem, sobre o UERJ, e no meu primeiro ano do terceiro ano eu não passei em nada. No ano do meu pré-vestibular eu passei para PUC, sim, mas assim, teria que pagar a faculdade depois, porque o ProUni é aquela troca. Então, assim, eu não era nenhuma pessoa genial. E eu consegui passar em 9 faculdades nos Estados Unidos. Eu falo para os alunos, e eu, lá nesse material que vocês podem consultar, eu tenho lá a carta de aceite que eu passei na Syracuse University, que foi a faculdade em que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, estudou. Então, eu, uma Zé Ninguém, aqui do Rio de Janeiro, passei na faculdade em que o ex-presidente dos Estados Unidos estudou. Então, assim, o que eu olho para vocês e por que eu defendo muito esse projeto e por que eu fui com unhas e dentes levar para o colégio e falar, vocês precisam ter isso. Porque eu acredito muito, e vocês que estão aqui também acreditam, na pedagogia do Tamandaré, de, basicamente, eles fazem vocês serem aprovados nos concursos mais difíceis do país. Nos concursos mais difíceis da América Latina, se for comparar Colégio Naval e IPK. E uma faculdade fora é tão simples de ser aprovado que, para mim, faz super sentido esse projeto estar com vocês. E na minha cabeça, vocês vão ter bolsas de estudo, ou se não 100%, ou bolsas muito boas. Porque vocês são excelentes. Vocês fazem provas 2 vezes na semana, vocês vão fazer os vestibulares, vocês passam, já saem da escola, já passando no vestibular. Vocês passam no Colégio Naval e IPK, são concursos que a taxa de aceite, se você for calcular, é porque eles não botam taxa de aceitação, né? Eles falam candidato por vaga. Mas se for ver a taxa de aceitação baseada numa faculdade Ivy League, que são as principais faculdades dos Estados Unidos, é muito mais difícil de entrar. Então, eu defendi essa ideia para que esse projeto entrasse por conta disso, porque eu sei que vocês são ótimos, vocês são literalmente gênios. Então, vai dar certo. E eu entrei de cabeça nesse projeto com vocês por conta disso. Eu precisava trazer o pedagógico, porque, assim, eu não sou professora, eu não sou alguém que vai ajudar vocês a estudar para o SAT. Eu fiz a prova? Eu fiz a prova. Eu sei quais questões tem lá? Sim. Mas o que melhor do que um professor de matemática te ensinando como passar? O que melhor do que uma professora de inglês te ensinando como passar? Eu sou a pessoa que, em contrapartida dos professores que não viveram o processo, eu vivi todo o processo. Então, eu estou aqui vestindo a pele, né? A gente chama no inglês skin the game, para dizer para vocês. Eu sei quais faculdades vocês têm que aplicar, quais não têm. Eu sei quais provas vocês devem fazer e quais não devem fazer. Por exemplo, eu defendo o SAT ao invés do ACT. Por quê? Porque o SAT é uma prova apenas de inglês e matemática. O ACT é uma prova de inglês, matemática, ciências e redação. Então, você tem mais 2 coisas ainda. O SAT, não. O SAT é uma prova que você tem muito mais material, você consegue estudar com simulado, você tem muito mais aparato para poder se preparar do que o ACT. Então, eu, por ter vivido na pele, eu sei tudo o que dá certo e o que dá errado. Então, eu entro com a cabeça de mentora da estrutura do processo de application, que a gente chama de processo de application, e o Kleber e os professores entram com a parte pedagógica, porque eles já são craques em fazer isso. Sábado passado, o Antônio Henrique, ele fez a prova do SAT, porque ele queria que eu contava para ele a minha versão e mostrava as questões. Mas ele nunca tinha vivido o processo. E ele acreditava que ele precisaria entender como funciona todo o processo de application para também compartilhar a experiência dele junto com os alunos. Então, sábado passado, ele foi fazer a prova do SAT. Ele fez a prova inteira de matemática, de português. É óbvio que ele é uma pessoa que sabe inglês e é óbvio que ele é um professor de matemática. Então, ele já sabe as questões.
como resolver ele de uma maneira mais rápida. Porém, ele tem diversos dicas, truques que ele pode compartilhar com os alunos, mais do que eu, até porque ele fez agora, e eu já fiz há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, ele vai poder compartilhar muito mais dessa parte. Mas eu sou a pessoa que sei literalmente todo o caminho, né? Desde o início de montar a cola de lixo para as faculdades, até o momento de enviar a candidatura, por onde que a gente faz, como a gente faz isso, como faz as provas, como traduz documento, como faz as notas do colégio, e isso era uma preocupação que muitos alunos vêm até mim quando me encontram. Tá, mas a minha nota do colégio é péssima. Como é que eu vou mostrar para eles que eu sou bom se minha nota é péssima? Isso é algo que vocês não precisam se preocupar agora, porque o Tamandaré, ele é mais difícil do que os colégios tradicionais, e vocês já sabem disso, vocês vieram de outros colégios, perceberam que aqui o negócio é mais puxado. E aí, o que eu conversei com a direção, conversei com o Kleber, o que a gente vai fazer aqui para poder ajudar vocês? Porque 2 coisas que fazem as pessoas conseguirem bolsa de estudos, tá? Na verdade, são 3, mas essas 2 são os principais. Primeiro, as notas da escola, e segundo, as provas. Então, SAT conta muito. Terceiro, quem você é. Porém, as notas e as provas são os principais, porque elas vão mostrar nitidamente, por A mais B, o teu intelecto. Então, elas que vão conseguir bolsas por recompensa, sabe? Por você ser bom. E aí, o que a gente pensou do lado de cá, para não prejudicá-los? Porque eu sei que tem alunos que tiram 4, que tiram 5, que ficam ali desesperados para poder passar de ano. Então, o que a gente vai fazer é equiparar a nota do Tamandaré com a nota da BNCC, que é o currículo padrão do Brasil, né? Para a gente poder mostrar como o Tamandaré é difícil. E se vocês fossem comparados a qualquer outro aluno do Brasil, como vocês estariam melhores do que eles? Por mais que a nota de vocês seja um 4, mas se for comparar com um aluno que tira 7, vocês provavelmente seriam um 9, um 10, perto deles, entende? Então, a gente vai trazer essa comparação para essas faculdades, para que elas possam entender o que vocês estão, como vocês estão equiparados, tá certo? O que eu quero trazer? Eu quero entender cada um de vocês, então vai ter um formulário que a gente já preparou para quando vocês entrarem, uma anamnese. São 62 questões, se eu não me engano. É coisa pra caramba, mas é um baita de um documento para a gente poder entender quem é cada aluno. Ah, se o aluno participa de simulado, se ele é top em simulado, se ele já ganhou medalha olímpica de alguma coisa, como que os professores falam dele, como ele é no ranking das turmas, como ele é equiparado. Enfim, a gente vai fazer um apanhado de coisas sobre o aluno. Se ele tem atividade extracurricular, se faz teatro, faz jiu-jitsu, faz não sei o quê, futebol. Entender a jornada dele, para a gente poder, literalmente, moldar a application para ele. Para que ele consiga ser visto como o melhor aluno da turma. Por exemplo, na minha época, quando eu fiz, no meu pré-vestibular, eu era muito boa de redação. Eu tirei 900 e tanto na redação do Enem. E lá no INEP, ele dá assim, comparado aos outros alunos do Brasil, você é top tanto. Eu era, se não me engano, top 6 do Brasil. Eu peguei isso, printei e joguei lá para eles. Falei, olha, de todos os não sei quantos mil candidatos do exame que é parecido com o de vocês, eu sou top 6 Brasil. Então, isso para eles é tipo, caraca, eles não fazem ideia do que é o Enem. Mas eles sabem que top 6 é absurdo. Então, a gente vai olhar esses pontos e trazer para vocês, para que vocês saibam se vender. Uma candidatura é literalmente isso, é você mostrar, olha, eu sou bom pra caramba e vocês deveriam me pagar bolsa de estudos para que eu possa estudar aí. Os Estados Unidos, ele tem essa política de, se o aluno é bom, a gente dá bolsa de estudo, porque eles, como potência, eles querem as melhores pessoas, as melhores mentes por lá, para que eles consigam criar novas coisas, assim como o Mark Zuckerberg, assim como diversos outros brasileiros que eu mostrei para vocês também nessas apresentações antigas, que eles estão investindo. Então, eu acredito que é literalmente isso, a gente conseguir vender cada um de vocês. Eu vou abrir um pouquinho, se quem quiser fazer alguma pergunta, pode ser aqui no chat, antes de a gente entrar na parte pedagógica, que o Kleber vai explicar melhor. Ou se alguém quiser abrir o microfone e falar diretamente comigo, eu estou aqui para poder ouvir vocês e ir tirando essas dúvidas. Tá? Estou abrindo o chat. Alguém? Gente, tá todo mundo muito tranquilo. Eu Eduardo. posso falar, Thay? Pode, fica à vontade. Conversei bastante com o Kleber e a gente abordou não só a questão da eficiência a nível de matéria, de matemática, de inglês, mas também questões que chegam a ser subjetivas com relação a quem é o aluno fora da escola.
Por exemplo, eu citei o caso do aluno que é relativamente graduado num determinado esporte. Se Sim, isso ajuda a pontuar, né? Que tipo de certificado eu precisaria conseguir para comprovar isso? No seu caso, você falou da redação, você achou um print. No caso específico do meu filho, que pratica um esporte já há mais de 10 anos, ele está graduado nesse esporte, ele conseguir, de repente, um certificado ou alguma declaração do sensei dele, no caso, para ele poder apresentar. E, e questões assistenciais. O Kleber a gente chegou a falar sobre isso, e pode ser que seja útil para as outras pessoas que estejam ouvindo, até que ponto isso conta? O que a gente pode fazer como pais para poder potencializar isso fora da escola, entendeu? perfeito. E eu tenho uma última pergunta para fazer já no final. Eu prefiro fazer no final, que é com relação a familiares que morem, família mesmo, de primeiro parente de primeiro grau, que morem nos Estados Unidos, se essa informação é algo positivo ou negativo no processo. Tá, beleza, vamos lá. Sobre esporte, eu vi que teve um pai aqui que comentou também, perguntando qual que era o esporte do seu filho, para ele poder saber também. Ele pratica judô desde os 5 anos, ele está com 16 anos agora. Perfeito. Olha, vamos lá. Isso se chama extracurricular. Isso é maravilhoso para o seu filho. Nos Estados Unidos, as faculdades, no geral, elas querem entender quem é o aluno fora da escola. E algo que a gente poderia trazer. A gente poderia trazer uma carta de recomendação do professor dele, que conhece ele desde os 5, dos 7, dependendo se mudou ou se não mudou. Então, dá para trazer uma carta de recomendação desse professor, falando como ele é. Como é o nome do filho do senhor? É Daniel. Ele tá na live também, é Daniel Oliva. Perfeito. Como o Daniel, ele é, na verdade, como aluno de judô. Como ele evoluiu, o que ele aprendeu, como ele é com relação aos amigos, os colegas ali da turma, enfim, do esporte. E ele pode literalmente contar sobre isso. Daniel pode contar da vertente dele, como o judô ajuda ele no dia a dia, a superar algumas coisas ou algo do tipo. Pode se trazer... porque eu sou da cabeça do jiu-jitsu que eu já pratiquei. Eu sei que o jiu-jitsu a gente troca de faixa. O judô também troca? Troca. Perfeito. Então ele pode, talvez, ter fotos dessas faixas, dessas trocas de faixa. Eu sei que ganha certificado da troca de faixa. Tem certificado, tem fotos, dá para documentar bem. Perfeito. Se foi para algum campeonato, se tem troféu, se tem medalha, tudo isso a gente consegue compor, tá? Isso é extremamente relevante. As faculdades, elas querem entender quem é o aluno fora da escola. Porque o Kleber já deve ter explicado isso para vocês, mas o processo dos Estados Unidos, ele é holístico. Aqui no Brasil, a gente faz a prova do Enem. Se você passou mal no dia, se você ficou ansioso, se pai, mãe passou mal e você teve que ajudar, dá uma confusão danada, você vai mal na prova. E só tem uma chance para fazer essa prova no ano. Só no ano que vem, então. Estados Unidos é diferente. Você tem um processo holístico. São diversos fatores que vão fazer você ser aprovado ou não. Para você ter uma ideia, eu, na minha prova do SAT, eu fui péssima. Eu já era péssima no GPA, tá? Porque minha escola era horrível e eu era muito mal na escola. E o meu SAT foi ruim também. Porque um dia antes da minha prova do SAT, a minha mãe teve um surto psicótico, foi ser internada, enfim, loucura, até agredindo a gente. E eu não consegui ter clareza mental para fazer a prova. E era a última prova do ano. Por conta da pandemia, eles estavam fechando alguns test centers. E era a última prova do ano. Se eu não fizesse aquela prova, eu não conseguiria aplicar com nota. E aí minha nota foi horrível. Eu apliquei com aquela nota horrível. E mesmo assim eu consegui essas aprovações. Então, assim, eu consegui explicar isso para eles. Eu falei, olha, no dia da minha prova, no dia anterior da minha prova, minha mãe teve um problema. E, na verdade, eles são muito tranquilos com essa questão de comprovação, tá? Que aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de ter que comprovar tudo. Lá, eles acreditam muito na sua verdade, no que você está falando, tá? Eles não têm essa questão de precisar comprovar tudo. Eu gosto por uma questão de transparência. Mas eu falei para eles que minha mãe tinha passado mal e que teve algum problema e eu não consegui estar 100% focada lá no dia da prova. E que ela ficou internada e tudo mais. Então, eles super entenderam e eu consegui minhas aprovações, mesmo sendo péssimo GPA, que são as notas do ensino médio. Tive umas notas do ensino médio horríveis.
E péssima SAT. Foi tudo péssimo. A única prova que eu tive boa foi de inglês, de proficiência, que eu sabia falar, e todo o meu restante. Porque eu era alguém que ganhava prêmios, a minha vida pessoal foi o que me salvou. Entende? O meu acadêmico foi desastroso, mas a minha vida pessoal foi o que me salvou. Então, sim, pensa, se você pega o Daniel, que ele tem um forte currículo acadêmico, é bom, ou não, se ele tem as dificuldades dele no Tamandaré, mas pega ele e equipara para um aluno nível nacional, Brasil, como ele é bom comparado aos outros alunos, como ele tem o judô como um esporte que vem com ele desde sempre. Por que o judô mostra pra gente? Mostra pra gente que ele é constante, que ele não é alguém que desiste fácil, que ele é persistente, que ele tem noção do que ele quer, tem direcionamento. Por exemplo, ele, sei lá, foi fazer alguma coisa, foi dar aula para algum aluno, não sei, tô pensando na minha mente, tá? Eu não conheço o caso dele. E aí, quando a gente conhece, é melhor de direcionar. Mas, por exemplo, ele foi capitão de algum time, sei lá, na Olintan. Participa da Olintan, foi capitão de alguma coisa. Liderança, fui capitão não sei o que, na modalidade tal, na Olintan. Se a gente começa a trazer um monte de coisa da realidade dele para mostrar esses aspectos. Líder, trabalho em equipe, perseverante, constante. A gente vai trazendo isso, porque é isso que eles querem. Entendeu? E sobre a sua pergunta sobre grau de parentesco lá fora. Desculpa, só para encerrar essa questão, por exemplo, esportiva, que eu acho que é pertinente, pode ajudar os outros também. Eu, por exemplo, perguntei ao Kleber como tem aí um ano e pouco, para ele ir se preparando, né? Porque seria, na verdade, para ele aplicar no final do ano que vem, se o fato dele se tornar um professor assistente no esporte dele. Por exemplo, ele pediu o sensei para que ele possa ser também um assistente de sensei para crianças, por exemplo, a nível assistencial, não remunerado. Isso é algo significativo? Sim. Para quem tem essa possibilidade de tipo, eu quero construir um currículo melhor, é isso que os alunos dos Estados Unidos fazem. Pensam exatamente nisso. Eu vou entrar num projeto social para ajudar, para construir esse currículo. Porque literalmente você constrói um currículo, tá? Olha, eu faço isso, tal período, não sei o quê, para você poder comprovar. Tá ótimo também, se ele quiser. O que eu digo não coloca a criança, o adolescente no geral, em muitas coisas que às vezes só está forçado. Por quê? Porque esse pessoal que eles se chamam de advisors, né, são o pessoal lá de fora, os coordenadores, eles estão com tanta gente fazendo coisa só para poder ser aceito, que eles sabem quando é por paixão ou quando é apenas para poder preencher lacuna e mostrar que está fazendo muita coisa. Então, eles não querem ver a sua quantidade de coisas. Faz dança, balé, faz natação, Eles querem ver paixão, que aquilo faz sentido para você ou não, sabe? Fez sentido? Ótimo. Deixa eu ir para a tua próxima pergunta. Você pergunta sobre grau de parentesco. Aí é algo que eu provavelmente traria, e a gente pode ver, eu e o Kleber, a gente pode procurar essa pessoa, alguém de visto para poder falar sobre essa questão. Porque vocês sabem que os Estados Unidos está vindo nessa política de deportar muita gente. E se a gente começa a se vincular a brasileiros lá fora, ele já começa a pensar que o aluno vai querer viver a vida inteira lá. Os Estados Unidos, o que ele quer? Ele não quer que você viva a vida inteira lá. Ele quer que você vá, faça seu curso, sua faculdade. Se por acaso você pegar um trabalho lá, beleza, mas desde que esteja tudo certinho dentro do visto. Porque o maior medo dele no caso, você pegar e fazer faculdade e ficar ilegal, como muita gente fica. Então, às vezes, se associar é ruim. Você falar que tem parente por lá. Então, às vezes, acaba prejudicando, tá? Tô lendo um comentário aqui de alguém que falou... Quer comentar alguma coisa, seu Eduardo, em cima disso? Não. Então, assim, o meu entendimento, eu entendi bem. Então, assim, é algo que é melhor não... Ou seja, pelo visto, não acrescenta nada e ainda pode atrapalhar. Não acrescenta. Não acrescenta. Ok. Tô vendo uma pergunta aqui, mas se a gente passa na prova para ir para os Estados Unidos, é tudo pago, tipo passagem e tudo? Tá, vamos lá. Depende. A maioria dos casos, sim. Porque eles estão de olho no teu acadêmico. A não ser que, não vou dizer que nenhuma faculdade vai fazer isso. Vai. Faculdades need blind. Que tipo de faculdades são need blind? São faculdades, basicamente, que se você passar nelas, elas vão fazer o impossível para poder te ter lá. E aí são as mais concorridas do mundo. Aí a gente está falando de Harvard, MIT, Yale, Stanford. São faculdades que têm taxa de aprovação
de, sei lá, 3%, 5%, e aí você não está competindo com apenas quem mora lá, você está competindo com o asiático, sabe? Então, é muita gente. Pode acontecer? Pode. Eu contei para vocês, quem estava na palestra, do caso da Tabata Amaral, que ela foi para lá, ela era moradora da Rocinha, ela não tinha condições, e ela foi aceita em Harvard. E Harvard pagou tudo para ela poder estudar por lá, porque ela não tinha estrutura nenhuma para ir. Porém, as outras faculdades, no geral, as faculdades que a gente começa passando, por exemplo, a Syracuse, que foi a que eu passei, que é do ex-presidente dos Estados Unidos, ela não pagaria minha passagem, não pagaria, por exemplo, minha moradia. Então, por isso que a gente precisa de bolsa de estudo. Porque a gente pode conseguir bolsa de estudos para pagar no caso, não é a mensalidade, lá é a tuition, que é a anuidade. A gente pode conseguir bolsa de estudos para pagar a anuidade, a gente pode conseguir uma outra bolsa de estudos também para complementar essa, de materiais, a gente pode conseguir uma outra bolsa de estudo de acomodação dentro da faculdade. Então, a gente começa a empilhar bolsas de estudos. Esse é o ideal. E aí, para empilhar bolsa de estudos, a gente tem que estar super por dentro de como cada faculdade está pedindo. O que ela está pedindo? Para dormitório precisa de uma redação, precisa fazer uma prova X, precisa tirar Y no SAT, e cada faculdade vai dizer o teu jeito. Por isso que a gente precisa selecionar muito bem quais são essas faculdades, porque não adianta a gente selecionar a faculdade que não dá bolsa de estudos. E aí a gente fica na ilusão de que, fui aprovado e beleza. Não, não é só isso. A gente precisa saber do financeiro, tá? Minha filha faz dança, participou de competição. Isso é válido? Sim, eu sempre vou falar que a gente precisa entender a vida do aluno 100%. Somente por um comentário assim de 2 linhas fica complicado, mas eu acredito que sim, se ela já faz dança há muito tempo, se participou de competição, se é uma paixão da vida dela, provavelmente sim, tá? Marina falou que gostaria de fazer perguntas. Pode abrir o microfone. Marina. Derek, vai você então. Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é se o Eduardo falou sobre os esportes. Eu gostaria de saber se um curso também conta. Por exemplo, se eu faço um curso de marcenaria ou Oi, culinária. boa Perfeito. noite. Marina, eu já vou com você. Deixa eu só terminar Oi. com ele aqui, eu já volto em você. Tá bom? Show. Marcenaria. Deixa eu te fazer uma pergunta, Derek. O que você quer fazer na faculdade? Eu ando dando uma olhada em umas universidades estadunidenses e eu reparei em uma que é a MIT, que Uhum. foca em Ciência, Em, tecnologia. isso. Engenharia aeroespacial também, eu acho muito interessante isso. Tá, e você quer alguma coisa na engenharia, na parte de engenharia? Sim. Não faz sentido. Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a gente quer uma coisa, a gente não vou dizer que seja errado, tá? Mas para as faculdades é muito mais coerente quando o aluno ele já está no caminho, tem as extracurriculares no caminho que ele quer seguir. Não quer dizer que, por exemplo, o filho do Eduardo, o Daniel, ele fez judô a vida inteira e ele quer fazer, sei lá, teatro. Isso é ruim? Não, às vezes é uma paixão da vida dele inteira e tudo bem. Mas quando a pessoa ela já tem algo no caminho, já facilita também. Então, por exemplo, você faz curso de marcenaria e você quer fazer engenharia. Conecta. Tinha uma menina na unidade Taquara, não sei nem se ela está por aqui, que ela queria fazer gastronomia e ela já fazia cursinho de gastronomia para poder entender como é que funcionava, fazia bolo, tinha um Instagram, eu acho que ia criar um canal no YouTube, alguma coisa assim, para falar sobre isso. Então, assim, você já está no caminho, sabe? Então, isso é legal para a faculdade. Eu, por exemplo, na época que eu queria fazer arquitetura, eu fazia curso de desenho. Então, eu já tinha uma extracurricular que me ligava também. E depois que eu decidi que eu não iria fazer arquitetura e eu mudei o curso lá com eles, que eu queria fazer business, eu já tinha minha empresa. Desde os meus 18 anos eu tinha minha empresa. Então, eu conseguia vincular, olha, eu quero fazer business e eu já tenho a minha empresa. Então, eu trouxe esse ponto. O legal é a gente sempre conseguir costurar a extracurricular no curso. Se não der, não tem problema. Mas o ideal seria, sabe? Uhum. Perfeito. E a minha segunda... tu vai falar ainda? Perdão. Não, pode falar. Minha segunda pergunta é sobre o visto. Se eles te dão um visto temporário para você ficar lá até acabar o ensino, ou se te dão um visto já definido. Tá, beleza. Vamos falar um pouquinho de visto, então. Você ganha o visto pelo tempo da faculdade. Então, a faculdade dos Estados Unidos dura 4 anos, tá? Então, você vai ganhar um visto de 4 anos para ficar lá. Acabou a faculdade.
que vai acontecer? Volta para o Brasil ou você consegue um estágio. Se você conseguir um estágio lá fora, você ganha mais 2 anos. Aí já são 6 anos. Passou do estágio, foi efetivado, conseguiu um emprego. Aí vamos ver quanto tempo vai ser esse emprego. Sei lá, vamos dizer que você ganhe mais 2, 3 anos, 4 anos, não sei. E aí você vai botando. Quanto mais tempo você passar nos Estados Unidos, obviamente fica melhor para você conseguir o visto permanente. Mas isso não é uma regra, sabe? Porque a maioria dos estudantes, se eles não conseguirem alguma coisa, eles voltam para o Brasil e seguem a vida trabalhando aqui. E eu tenho certeza que você chegar em qualquer lugar do Brasil com o currículo do MIT, ou mesmo que seja, sei lá, uma faculdade lá no TTT, St. Leo, não sei das contas, University, que é uma faculdade. Se chegar com uma faculdade dessa aqui no Brasil, para eles não importa se a sua faculdade é lá onde Judas perdeu as botas. Para eles, aqui no Brasil, se você tem um currículo de outro país, você é sinistro. Então, essa é a mentalidade do brasileiro. Então, você acaba tendo boas oportunidades aqui também. Fechado? Fechado, fechado. Obrigado. E nada. Marina, me fale. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou aluna do projeto Formando Vencedores, então eu sou bolsista 100% na escola. Eu não tenho, como você disse, assim como você no caso, não tenho condições financeiras de pagar uma faculdade fora, nenhuma faculdade particular aqui no Brasil. Só que o que eu queria saber é se as faculdades que nós vamos focar no projeto são apenas americanas ou se a gente vai conseguir focar em faculdades italianas, por exemplo, porque o curso que eu gostaria, que é moda, é um dos maiores centros da moda é Milão na Itália ou Paris na França. Então, para mim, para o foco da minha carreira, seria melhor eu fazer uma faculdade italiana ou francesa, ou afim, sabe? É uma Perfeito. das minhas dúvidas. Tá, vamos lá. Não, a gente não vai focar em nenhum outro país, a não ser os Estados Unidos. Vai ser o nosso único país. Até porque eu, por exemplo, não fiz nenhum processo para nenhum outro país e eu não conheço ninguém do colégio que tenha feito até então. Então, assim, não dá para a gente ensinar uma coisa que a gente não viveu ou que a gente não tem experiência. É vender um peixe errado, sabe? Então, não faz sentido para a gente. Mas eu acredito que, primeiramente, parabéns por você estar no Tamandaré. Então, eu acredito que você já tem uma base de um currículo que talvez você não saiba, mas que já faz sentido para eles, no sentido de você era alguém que estava no colégio público, fez uma prova e conseguiu estar num colégio que tem um intelectual muito mais complicado do que um colégio público. Eu sei, porque eu já estudei em colégio público. Então, você já está meio que na frente para mostrar, olha, eu estudo nesse colégio, eu provavelmente enfrentei dificuldades, muitas você deve estar enfrentando, talvez, ali na grade acadêmica. Mas olha minhas notas como vem progredindo. Você consegue mostrar o teu crescimento. Segundo, não vejo como seja um empecilho para você, por exemplo, fazer um curso de moda nos Estados Unidos. Tem renomadíssimas universidades para lá, para você procurar. É que eu não lembro de nenhuma agora, mas na época eu lembrava, em que você consegue fazer a faculdade e você pode fazer, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou um curso livre de verão por lá. Isso não te impede, sabe? Você pode fazer um curso de verão por lá, passar 3 meses e voltar para fazer faculdade. As faculdades costumam ter parcerias com outros países. Isso é super comum, tá? Perfeito. Eu vou abrir agora, se ninguém tiver mais dúvida, eu vou abrir agora para o Kleber falar sobre como funciona. Falar, desculpa. Pode falar. Desculpa, Acho que o áudio está atrasado. eu, quando era pequena, quando era pequena, eu estudava em escola particular. Tá travando? Tá travando. Ela travou, né? Achei que era só eu. Marina, eu não tô te ouvindo. Se você conseguir digitar, porque a gente não tá te escutando. Não Não, vai dar não.
Marina, digita pra mim, por favor, que eu não Porém, eu consigo te escutar, tô fazia travando pra caramba. algumas extracurriculares. Eu fiz 7 anos de balé e 8 anos de capoeira. Ah, desculpa. O que eu fiz? Assim, eu só peguei esse final aí. Se você puder digitar, eu já volto em você e respondo, porque eu não consigo entender quase nada. Desculpa. Tá ótimo, então eu já te respondo. No mais, alguém mais quer tirar alguma dúvida sobre essa parte que aí a gente começa a entrar no pedagógico? Tá ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora, senão eu vou passar para o Kleber poder falar da parte pedagógica, do que a gente estava pensando. E eu tenho até alguns slides aqui, conforme o Kleber for passando ali, eu vou mostrando para vocês algumas coisas. Mas no mais, acredito que é isso da minha parte. Kleber estava cotando com a Rebeca de entrar, né, Kleber? Eu não sei se ela está por aí. Ah, tá ótimo. A Rebeca, já vou fazer a introdução da Rebeca. A Rebeca tá por aí, ó, ela entrou. Rebeca foi uma aluna Tamandaré que também teve suas aprovações lá fora e que vai auxiliar a gente nesse projeto. A Rebeca foi um caso muito engraçado, que eu sou do marketing, né? E eu soube que a Rebeca passou para medicina um tempo atrás. E eu falei, vou pegar a foto da Rebeca, vamos marcar com a Rebeca. Inclusive, nem conheço a Rebeca pessoalmente, mas eu falei, gente, marca para pegar a história da Rebeca. E a Rebeca pega na história dela, da campanha do ano passado, e fala que ela foi aprovada, acho que em 8 universidades também, nos Estados Unidos. Eu falei assim, como assim? Ninguém nunca soube disso. E fui puxar as faculdades da Rebeca. Rebeca aprovada em 2 Ivy Leagues, vocês acreditam? Eu fiquei chocada, porque é difícil pra caramba você ter essas aprovações, sendo que ninguém ao redor tá falando sobre isso. Então você tem que, literalmente, construir o caminho, assim, ó, estivesse tirando a pá, assim, ó, e andando e construindo e andando, porque não tem ninguém para te orientar. Então, é justamente isso que a gente está querendo fazer. A gente está reunindo o nosso melhor time, quem já passou por isso e quem sabe muito da parte pedagógica, das provas, para poder trazer para vocês o caminho perfeito, direitinho, para vocês andarem e não terem estresse, como eu tive, como a Rebeca teve. Deixa eu ver se a Marina... Marina ainda não viu tua pergunta, mas vou deixar a Rebeca falar, então. Rebeca, tá pronta? Tadinha. Boa noite. Tá Não, ótimo. antes da Rebeca Tudo falar, deixa eu bem? falar uma Desculpa a coisa para demora. vocês. Rebeca fez prova da UERJ domingo e acertou 56 questões de 60. E ela Meu não Deus. estava estudando para isso. A bichinha é muito inteligente. Pode falar, Rebeca. Mestre. Então, gente, meu nome é Rebeca, desculpa a demora. Eu estava trabalhando também. Mas 56, Irene, sim. Mas vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu estudei em Tamandaré em 2021 e fiz só meu terceiro ano. Nunca pensei exatamente em ir para estudar fora. Como eu era atleta, tinha essa possibilidade ali muito viva, né? Muitas amigas minhas foram estudar fora e tiveram essa oportunidade com um pouco mais de facilidade, até pela bolsa da natação, né? A bolsa de atleta. Terceiro ano eu já tinha parado de nadar, era um ano pós-pandemia, e eu não sabia muito o que eu queria fazer na faculdade, nem nada, eu só estava estudando. Resolvi ir para uma escola mais forte, que no caso foi Tamandaré, para me preparar melhor para provas e tudo mais. Chegou ali mais ou menos em julho, e eu enfiei na minha cabeça que eu queria estudar fora. Falei, não, vou tentar estudar fora, vou pesquisar. Eu sempre fui muito doida da pesquisa, sempre fui muito maluca, quero pesquisar, eu quero saber tudo aquilo para eu chegar preparada e saber onde que eu estou me metendo. E eu comecei a pesquisar muito, extracurricular e faculdades que eu conseguiria entrar sendo estrangeira, porque tem algumas faculdades que você tem mais facilidade para entrar e outras que você tem mais dificuldade sendo, né, estrangeiro. Tem outras que não dão bolsa de 100% ou bolsas mais completas assim para uma pessoa estrangeira. Então eu fui procurando, fui pesquisando, procurando as faculdades que combinavam comigo, combinavam ali mais ou menos com as áreas que eu gostava, que era biologia, eu gostava muito de história também, gostava muito de relações internacionais, que no caso lá é political science, né? Eu gostava muito de tudo isso. Então eu fui procurando faculdades que combinassem com o meu estilo.
Quando eu fui montar a minha college list, né, eu botei 12. Botei 12 faculdades, 4, algumas que é o meu sonho. Depois botei 3 que dá para entrar. E botei 3 que é muito fácil de entrar. Dá para entrar, né? Então, 4, perdão. 4 mais difíceis, 4 mais ou menos, 4 muito fáceis de entrar. Fui procurando, colocando no Common App, que é o site lá de aplicativo, que você faz todo o seu processo de aplicação. Botei no meu Common App e fiz essa listinha lá. Comecei a preencher, né? É gigante essa parte. Você tem que pegar coisa do seu pai. Eu tive que pegar extrato de banco. E você tem que traduzir o extrato do banco. É uma bagunça, é muito doido. Diploma de pai, para saber se seu pai ou sua mãe fizeram ensino superior. Eles querem saber tudo da sua vida. Eles não ligam só para a sua nota. Eles ligam para a pessoa que você é e para a sua história, né? Para o ser humano que você está ali e que você pode vir a se tornar. Para a sociedade, principalmente. Eles querem um retorno daquilo para a sociedade. Então, fui procurando, comecei a ver provas que eu não sabia que tinha, não sabia que era diferente, comecei a pesquisar muito. Eu lembro que foi um mês, assim, meu de muita pesquisa. Pesquisando. Eu tinha encontrado uma mentoria online, mas era caríssima, muito cara, e eu sem condição nenhuma de pagar. Acho que a mentoria estava R$ 8.000, um negócio desse, em 2021, de um cara muito famoso, né, que está aí no Instagram, e eu não consegui pagar. Eu falei, quer saber, eu vou sozinha mesmo, sem mentoria nenhuma, e vou botar a cara a tapa. E aí comecei a correr atrás de extracurricular. A única extracurricular que eu consegui mesmo fazer foi uma ONG. Eu trabalhava nessa ONG, a minha mãe era diretora de ONG desde muito pequena, desde muito jovem, então ela tinha muitos contatos. E eu comecei a trabalhar nessa ONG, eu traduzia materiais do português para o inglês e para o francês, que são as línguas que eu falo. E aí eu traduzia esse material para essas línguas, eram materiais profissionalizantes, eles eram direcionados ali para povos africanos, então eles chegavam ali em lugares muito difíceis, de difícil acesso, de pessoas que tinham uma realidade de vida muito diferente da nossa, porque se a gente está passando por dificuldade, a deles é muito pior. Então, essa ONG, ela fazia isso, era um projeto, ajudava elas, principalmente mulheres, né? Era uma ONG mais focada para mulheres, mas tinha alguns homens também. E aí, ajudava essas pessoas a encontrar um trabalho. Então, esse material que eu traduzia era um material profissionalizante. Eu poderia ajudar alguém a se tornar professora de primário através daquele material, ajudava elas. Então, essa foi a minha única extracurricular. Não tive uma extracurricular ligada às áreas que eu queria, que foi algo que, inclusive, me prejudicou um pouco. Sendo muito sincero, eu estava ouvindo a Thay falando e exatamente isso, gente. Eles gostam disso, eles querem algo que case ali com o que você quer ser. Então, eu não tive isso, até porque eu não sabia muito bem onde que eu me encaixava. Na época, eu gostava muito de relações internacionais, estava tendo guerra e tudo mais, então eu comecei a correr atrás de uma... Isso, eu acho que eu nunca nem falei isso nas vezes que eu fui no Tamandaré. Eu fiz aquele negócio da ONU, sabe? Simulação da ONU. Isso, Tu fez? simulação. Fiz. Eu ganhei uma bolsa de 20 mil euros da OWC, negócio desse. É uma instituição aí que ela faz, ela é liberada pela ONU, e aí eles dão bolsas para estrangeiros e para pessoas jovens, né, que têm esse interesse, né? E aí eu fiz uma entrevista, eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma moça que ela é indiana. E aí o inglês dela é muito difícil, eu não entendia nada. Eu tinha 17 anos, estava perdida. Mas... Os indianos são os piores. Nada contra, mas é muito difícil de é entender o muito que eles difícil, gente, meu Deus, é muito difícil, é surreal. E ela falava, I'm sorry, tipo, eu não estava entendendo o que ela estava falando. Mas ela me deu um texto, eu tive que dissertar ali mais ou menos o que eu achava sobre aquele tema específico. Depois de uma semana, mais ou menos, eles me deram o resultado que eu passei e eu ganhei aquela bolsa. Então, consegui também fazer. Tristemente, né? Ou por um lado até que foi bom, essa simulação da ONU foi aqui pertinho, foi na Argentina. Mas eu lembro que 6 meses depois teve uma em Dubai. Teria sido uma experiência incrível. Mas Pera, tu foi pra Argentina? Oi? Tu foi pra Argentina? Fui.
Isso é legal, eu acho que talvez a gente poderia pensar em alguma coisa de simulação da ONU, porque eu já conheci pessoas também que fizeram simulações, eu sei que ajuda. Eu não participei na minha época. Muito, ajuda muito. Tem um projeto aí para Eles 2027 olharam chegando, hein? Boa! Vai ser legal. Gente, isso é muito legal. A simulação da ONU é muito importante. E aí, bom, o meu processo de aplicação, ele foi muito atrasado. Até porque eu decidi tudo isso em julho, então foi no meio do ano. Talvez se eu tivesse visto um pouquinho antes, talvez no segundo ano do ensino médio, eu teria passado por menos sufoco. Eu lembro, o meu terceiro ano foi muito caótico, porque eu estava estudando para Enem, eu estava estudando para SAT, eu estava fazendo aplicação, e estava tendo uma pandemia, foi um caos, foi caótico, mas eu consegui tirar o melhor daquilo, né? E aí, eu lembro disso até hoje, que eu estava falando com a minha mãe esses dias, que a minha mãe falou, você nem passou tanto sufoco no seu terceiro ano. Eu falei, é porque eu não te contava, é porque eu sofria sozinha, eu ficava quieta, eu evitava de passar isso para vocês. Mas eu lembro que no dia 31 de dezembro, eu estava mandando o application no Comanete para algumas faculdades. Eu também, no meu ano. Eu também, tava todo mundo na festa. Calma aí, eu tenho que enviar hoje para um dia. Gente, é sufoco, tá? Vocês vão passar por isso e a gente vai estar ali junto com vocês no WhatsApp. Exatamente. E o ruim é quando a gente tá sozinho, porque a gente fica desesperado e não tem ninguém para te dar um norte. E aí eu lembro todo mundo lá, os fogos. Aí eu vi 2 minutos de fogos e voltei pro computador para mandar aquelas aplicações. E aí, como eu mandei atrasado, eu mandei só em final de dezembro, eu recebi Colômbia antes. E Colômbia eu consegui enviar antes. Colômbia, como era a minha dos sonhos, eu enviei, acho que em novembro, comecinho de novembro, Early Decision, né? Eu enviei em Early Decision. E aí, eu recebi o resultado de Colômbia, acho que dia 25, que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada e tudo mais. Então, eu já estava meio tranquila no dia 31. Mas eu recebi os resultados de todas essas, das outras, tanto as que eu entrei, como as que eu fiquei na lista de espera, tanto quanto as que eu fui recusada. Recebi ali por fevereiro. Então, ainda não tinha recebido o resultado de UFRJ, nem nada. Já estava em Nova York fazendo meu curso, que eu ganhei, né, por Colômbia. Mas recebi o resultado, passei em 9. Fiquei na lista de espera de 2 que não me chamaram. Uma me chamou muito tempo depois, nem era uma que eu gostava muito, era uma em St. Louis, eu acho, mais fraquinha. Mas nenhuma eu ganhei bolsa 100%. Talvez, porque eu acho que eu fui muito na correria. Talvez se eu tivesse me preparado um pouquinho antes, pensado um pouquinho mais, eu poderia ter ganhado essa bolsa 100%, com certeza. A minha irmã, hoje em dia, ela está no segundo ano do ensino médio, e ela é atleta ainda, então você recebe muita proposta, né? E ela recebeu já uma proposta de uma faculdade, e eles estão oferecendo para ela agora 80% de bolsa. Eu tava falando para ela, eu falei, cara, já agarra isso daí para a gente subir essa porcentagem, porque 80%, vamos subir para 100%. Então, ela já está procurando isso há mais tempo. Talvez se eu tivesse procurado um pouquinho antes também, a gente tivesse tido essa oportunidade. Mas é muito legal, eu acho muito abrangente. Eu acho que é muito interessante eles não focarem tanto em prova. Óbvio que eles prestam atenção. Eu tirei uma nota muito alta no meu SAT, eu estudei pra caramba no meu SAT, então também foi um diferencial. Mas eles não olham só pro seu SAT, só pro seu TOEFL, ou pro Duolingo, ou pro que quer que você faça. Eles olham também pra pessoa que você é, o que você vai trazer para a sociedade de bom, né? E como você vai poder agregar na faculdade. Eles falavam muito isso para mim em todas as entrevistas que eu fiz. Mas, cara, isso aqui que vocês estão fazendo é muito surreal. Eu acho muito legal, porque quando eu tava muito perdida. E eu lembro que eu enchi o saco da Miriam, da coordenação, para ela, por favor, Miriam, bota o Tamandaré no Comanete, porque eu não estou conseguindo adicionar a escola. Aí ela foi, deu um jeito dela. Todas as coordenadoras do Pechincha me ajudaram muito. Então, e com carta de recomendação, meus professores também, enchi o saco de todo mundo. Mas deu tudo certo. Então, agora as pessoas já vão estar mais direcionadas para o que fazer, como fazer, e vocês vão estar super bem assistidos, né? Então... Sim. Uma coisa que a Rebeca falou que é verdade, eu na minha época, o que me ajudou, tá? Não vou negar, essa parte de mentoria é muito cara. E eu provavelmente sei de quem a Rebeca tá falando, que era um cara extremamente famoso. E ele tá famoso até hoje, e ele era muito caro. Mas eu
enfim, deu tudo certo para mim também, porque eu comecei a trabalhar com uma pessoa que fez faculdade nos Estados Unidos. Então, ele me passava os bizus. Tipo, vai por esse caminho, faz isso. E eu fui aprendendo, fui entrando. E você conhece muita gente. Porque se você não conhecer, ferrou. Tu vai ficar no teu mundinho preso ali. Mas essas coisas, essas mentorias são muito caras. São literalmente... Vocês podem pesquisar até no Rio de Janeiro, tá? Tem alguns lugares aí que fazem. E é literalmente... Naquela época, a Rebeca falou 8 mil, mas hoje literalmente já tá 10, 15, tem coisa de 20 mil. Porque eles querem... O difícil é você entender o processo. Porque ninguém explica isso. É tudo... Você tem as informações? Você tem. Mas você tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E você tem que fazer o quebra-cabeça para juntar tudo. E isso é o pior. Isso é o pior. Então, eu sou literalmente, eu sou xodózinho desse projeto. Foi um projeto que eu martelei lá na cabeça de todo mundo. Falei, gente, vamos fazer, vai dar bom, ó. Tamandaré já é bom, vamos nisso. Porque eu sei também, assim como a Rebeca, como eu fiquei perdida. E vocês têm 2 exemplos aqui. A Rebeca é hipercrânio. Eu não, eu sou boa na comunicação, é o meu jeito persuasiva de ser. Então, eu fui por esse caminho. Então, eu acredito que eu fui aprovada pelo meu jeito de ser, não pelas minhas notas. Porque minhas notas, misericórdia, eram horríveis. E meu SAT foi terrível. Minhas simulações do SAT eram maravilhosas, mas meu SAT foi horrível. Mas deu certo. Isso é o legal. Então, se você se pergunta, cara, deu certo pra mim, imagina para vocês que estão aí talvez no primeiro ano, no segundo ano, e mesmo quem for fazer terceiro ano, gente, eu não apliquei no meu terceirão. Eu apliquei 1 ano depois ainda, e pior ainda, gente, 1 ano depois de diferença, para eles isso é horrível, porque a gente chama como gap year. Eu tenho um gap sem fazer nada, sem estar na faculdade, sem estar trabalhando, estou num limbo ali, sem vai, não vai, é como se eu fosse indecisa para eles. E isso é horrível. Eles preferem alunos que estão saindo da escola e direto emenda na faculdade. Então, você já tem essa oportunidade. Mas, para quem está no terceirão, não é o fim do mundo. Aplica no terceirão, não deu certo? Aplica de novo. Você não vai perder tempo. O negócio é, você já saber o processo é meio caminho andado para tudo isso. E o Kleber agora vai falar um pouco sobre essa parte. E, Kleber, vai com tudo, mas eu acredito que vocês já deram para entender um pouco do projeto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte pedagógica, né? A Thay encantou vocês com esse mundo de como fazer. A Rebeca, ela é a pessoa do nosso projeto que vai mostrar para vocês o como chegar lá no dia a dia. A Thay vai mostrar para vocês chegando lá como que é o processo. E eu vou preparar vocês nesse caminho. Então, antes de vocês começarem a pensar em chegar, em comprar, em fazer mala, passar na bagagem para fazer as malas, né? Vamos pensar em como a gente vai passar nessa prova. E aí entra eu, apesar de não ter feito faculdades internacionais e nem ter ido, entendo um pouquinho do pedagógico desse mundo de concursos. Atualmente eu coordeno 35 concursos no Tamandaré, então eu entendo um pouquinho dessa parte e vou comentar com vocês como que é essa preparação. Então, o que nós pensamos aqui para vocês? O que é esse projeto, né? Esse projeto ele foi criado, como a Thay falou, né? Foi uma ideia e ela foi a precursora desse projeto. Então, a gente quer sonhar junto com vocês. Mas para sonhar junto com vocês, nós temos alguns objetivos, né? Quais são os valores desse projeto? A nossa tríade aí, nossos 3 pilares é a excelência acadêmica, que o Tamandaré já faz isso aí, e é algo natural nesses 84 anos de história do Tamandaré, é a nossa excelência, mas não precisamos falar isso aí, vocês já estão cansados de ouvir, né? O protagonismo, nós formamos, os nossos alunos chegam ao final do terceiro ano sendo protagonista da história deles, passando para concursos, passando para universidades, né? A superação, né? Nós todos os dias mostramos para os nossos alunos resultados, não temos vergonha de colocar numa sala os resultados dos alunos, os rankings, né? Mostramos para eles que se ele ficou em último lugar, ele precisa estudar mais para tornar primeiro, se ele ficou em primeiro, ele precisa estudar mais para continuar em primeiro, né? O nosso projeto ele tem 3 princípios, né? Que é uma preparação global. Nós estamos aqui para mostrar todas as competências acadêmicas, emocionais, socioemocionais, interacionais que eles precisam ter. A formação integral, né? E o acompanhamento personalizado. O acompanhamento personalizado ele vai ser feito por mim, dentro da parte pedagógica, vai ser feito pela Thay em relação à análise do formulário que ela vai fazer.
A Rebeca, esse acompanhamento semanal dos alunos, né? As nossas mentorias, elas são feitas à noite com a Rebeca, elas têm um tempo para ser feita, a Rebeca vai dar dicas, vai orientar, tá bom? Já respondo todas as perguntas. E a formação integral, ela fica comigo, com o professor de matemática e com a professora de inglês. Como que vai funcionar o nosso projeto? Esse projeto ele vai acontecer aos sábados, na unidade da Barra Olímpica, de 8 a 1h20. Isso quer dizer que, com a mensalidade bem pequenininha, né, com toda essa mentoria que vocês vão ter, os alunos vão ter, em média, 16 tempos de aula, que dá uma média aí, uma casquinha do McDonald's que eu falo para os alunos, né? O valor da hora-aula. A nossa professora de inglês, ela vai trabalhar sempre os 6 tempos, a parte gramatical, a parte da conversação, a parte da leitura, a parte da escrita, o diálogo, tudo isso ela vai trabalhar nas aulas dela, preparar vocês para fazer as redações, preparar vocês para fazer o Duolingo, e o professor de matemática, ele vem naquela aula ensinando vocês a resolverem os conteúdos, resolverem as questões com base naquilo que vocês já sabem. Os nossos alunos de ensino médio hoje, PV1, PV2, 3000, 1010, 2010, 3010, vão fazer essa prova com o pé nas costas, que é uma prova muito fácil. Comparando a prova da SAT hoje com uma prova do Tamandaré, ela é comparada a uma prova de 5º ano. O nível de prova hoje do SAT é uma prova que os nossos alunos da 501 fazem hoje, tá? A gente só precisa lapidar, mostrar para vocês o como fazer essas questões. E dentro do projeto, ao longo de cada sábado, ao longo do percurso, vocês vão ver todos esses detalhes, tá? Aqui eu coloquei alguns diferenciais do nosso projeto, né? O material didático, ele é exclusivo. Você não vai achar o nosso material didático em nenhum local. Todos os sábados os alunos vão receber esses simulados, essas listas de exercícios, perdão. Quem já me conhece sabe que eu adoro um simulado, né? Eu adoro simular, eu adoro ranking, eu sou professor de matemática também, então eu gosto de dados, eu gosto de microdados, eu gosto de gráfico, tabela. Então a gente vai ter os simulados para acompanhar esse desenvolvimento, tá? A estrutura e o padrão Tamandaré, o selo Tamandaré, né, de qualidade, de confiabilidade, todos vocês já conhecem, tá? Os professores especializados, estou tendo aí um cuidado muito grande ao longo desses últimos 3 meses, escolhendo os professores que vão trabalhar, tá bom? A orientação acadêmica é o que a Thay e a Rebeca vão fazer com vocês. O desenvolvimento de estratégia é o que a Rebeca vai puxar muito de vocês. E uma formação alinhada às exigências das melhores universidades do mundo. Esse é o ponto que eu vou trabalhar muito com vocês. E reforçando aquilo que a gente já sempre faz, que é o Tamandaré sendo uma escola de vencedores. E para formar vencedores, a gente precisa pegar a base de vocês, tá bom? Então eu quero deixar aqui o meu tempo para vocês, deixar aqui todos os meus contatos. Cada dia da semana eu estou em uma das unidades. Vocês, enquanto alunos, vocês podem me procurar. Os pais, como o senhor Eduardo, né? A gente não conseguiu uma reunião presencial, mas a gente marcou uma reunião online, ficamos aí mais de 1 hora conversando. Todas as dúvidas que os responsáveis tiverem, eu, a Thay e a Rebeca estamos prontos para ajudar e atender vocês. Então, nós vamos fazer dentro desse projeto o que as pessoas pagam aí 10, 12 mil reais para fazer. Nós vamos dar todas as orientações para vocês, que o nosso objetivo, como eu falei lá no início, vocês são os pioneiros. Então, vocês vão ter toda a nossa atenção durante todo esse processo e esse projeto também. Tá bom? Então, vocês podem contar conosco. E aí, a Thay vai falar mais um pouquinho. Posso falar um pouquinho? Eu troquei de roupa aqui que eu tô para sair, mas eu voltei só para falar sobre isso. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho com vocês. Ó, eu tinha preparado um negocinho para mostrar para vocês. Kleber já falou como vai ser os sábados lá na unidade da Barra Olímpica, mas eu queria fazer algo melhor. Deixa eu só compartilhar aqui direitinho para não ficar melhor. Show. Mas eu queria fazer algo legal para vocês. Por que tá pequena a minha tela? Tá, vou compartilhar do outro lado. Calma aí. Bem preparada. Aqui tá bem grande. Tá grande? Ah, melhorou. Então tá ótimo. Ó, vamos lá. Preparei esse slidezinho. O que você vai receber, o Kleber já comentou sobre a orientação. Então, eu e a Rebeca, nós vamos estar com vocês. Como vão ser os nossos encontros? Online, por aqui. Ah, precisa falar no grupo do WhatsApp. A gente monta um grupo, alguma coisa. A gente vai... Pode falar com a gente vai fazer videochamada com vocês. O ideal é o que eu falei para o Kleber, a gente passar aquela anamnese que eu já preparei, 62 questões para vocês fazerem. Eu quero conhecer também quem são vocês, por parte dos pais de vocês, por parte de algum professor.
Então, eu estou preparando também um material para que os professores e os pais possam preencher e me falar um pouco sobre esse aluno. A gente vai cruzar as informações. Mas eu tenho alguns benefícios para os... Essa parte é boa, tá? Vem com a parte boa, né? Eu falei do Vem da custo, parte ela vem com os boa. benefícios. É que eu sou do marketing, entendeu? Tem que trazer um negócio legal, bonito, palpável. Então, assim, todos os alunos inscritos no American Dream vão ganhar a camiseta oficial para poder usar dentro da escola. Eu sei que vocês amam fugir do uniforme escolar. Então, vai ter mais uma camiseta aí, todos vão ganhar. E aí, nós temos 23 pessoas aqui e um bônus para os 15 primeiros inscritos. Agora é quem pariu, Matheus, quem bale, cada um por si. Deixa eu contar bônus para os 15 primeiros, tá? Que nós preparamos. Eu pensei aqui com muito clarinho. Uma mentoria inaugural, exclusiva comigo e com a Rebeca, para a gente esclarecer dúvidas, alinhar estratégico, vocês vão trazer os pontos de vocês, a gente vai fazer algo bem mais pensado. Eu quero entender mais a fundo sobre o SAT, a gente fala sobre o SAT, eu quero entender mais como é que monta uma cola de lixo. A Rebeca tem uma metodologia que é parecidíssima com a que eu aprendi, sobre a metodologia do Dream, do Safety, da Target, para a gente poder montar uma cola de lixo estratégica que faça sentido para o aluno. Então, qualquer outro ponto que vocês queiram abordar, a gente vai conseguir abordar nessa mentoria inaugural, exclusiva para os 15 primeiros. Relatório individual de perfil. O que é isto? Vocês vão entender que eu pedi para fazer um formulário gigantesco? Por quê? Porque eu quero, para os 15 primeiros, entregar um relatório identificando os pontos fortes e diferenciais que a gente enxerga aqui, que cada um desses 15 alunos tem, para que eles possam entender quais são os pontos fortes para poder vender isso cada vez mais para as universidades. Então, trazer essa competitividade para o aluno, né? Porque quando ele sabe que ele é bom em algo, quando a gente consegue mostrar que o currículo dele é bem competitivo, fica mais fácil dele colocar força naquilo dali e trazer uma boa aprovação e uma boa bolsa de estudos para ele. E, por último, um encontro fechado com o Antônio Henrique, ele já está sabendo sobre isso, para ele passar as estratégias e como ele fez aquela prova do SAT, o que ele entendeu, o que ele achou, o que vale a pena estudar, o que precisa ter um olhar melhor de atenção. A prova do SAT são 4 sessões, uma de reading, uma de writing, uma de leitura de inglês, outra de mais ou menos leitura, mas um pouquinho mais de escrita de inglês, botando as coisas no lugar. E são 2 provas de matemática, uma matemática com calculadora e uma matemática sem calculadora. E ele vai explicar como foi feita essa prova, quais são os test centers, onde eles ficam, como funciona, como faz a prova. Eu sei que a prova agora está numa versão um pouco mais digital, então ele vai trazer isso. Tem alguém tentando entrar agora, vocês acreditam? Abre aí, Kleber. Então, gente, o investimento que a gente está fazendo é muito irrisório para tudo que a gente está entregando. A Rebeca comentou aqui um tempo atrás, R$8.000 a mentoria. Eu sei também que era esse valor na minha época era isso, 8, 10 mil, porque é algo que eles não destrincham como funcionam. Então, você precisa literalmente investir para poder ter aquilo. E o projeto está saindo em 5 vezes de R$249. R$49,90, né? Então, assim, tá muito, muito, muito barato para tudo que a gente está trazendo. A gente está trazendo toda a metodologia que o Tamandaré já tem de aprovação, e vocês já sabem, e toda a experiência que eu e a Rebeca temos na pele de ter vivido todo esse processo. A Daniela está perguntando aqui aonde faz a inscrição do projeto. Já procurei aqui no Edu, mas não consegui achar. Cláudia, você vai liberar agora as inscrições do projeto? Que horas que vai ser? Fala um pouquinho para eles. Pela aba de requerimento, ó. Já tá liberado para eles poderem se inscreverem? Kleber? Tá liberado, ó. Tá liberado. Quem quiser lá se inscrever, conseguir as suas primeiras vagas, 15 primeiros. Aí, Kleber já fez 2 matrículas hoje. Agora só tem 13. O povo vai fazer matrícula antes da live, esses aí são decididos já. Não tá, Kleber, tô falando aqui, Vitória. Vitória, me manda, eu vou mandar o meu e-mail aqui. Perfeito. E aí você me manda um oizinho lá que eu vou te ajudar, tá bom? Perfeito. Gente, eu acredito que no mais é isso. São bônus interessantíssimos para vocês terem aí esse aspecto de estarem perto com a gente. O projeto, como o Kleber falou, vai durar. A camisa até... eu quero, tá? Porque eu adoro usar as Eu também camisas. vou querer. Aqui com a camisa de sábado. Eu também vou querer. Kleber, só me tira uma dúvida. O projeto vai até Novembro. novembro, 28, acho que novembro, alguma coisa assim. Último dia. Mas, ó, o projeto que a gente fala é no quesito de aulas. As aulas, isso. Eu e Rebeca, a gente vai estar com vocês até vocês enviarem a candidatura de vocês.
tá? Por favor, vamos enviar antes do dia 31, tá? Que ninguém quer passar sufoco aqui, é horrível. Então a gente vai enviar essas candidaturas antes para vocês passarem o ano novo em paz. Tá? E a gente aqui também. Tá ótimo, gente. Então, qualquer dúvida, Rebeca, pode falar. Não, só me despedir porque eu tenho que dar uma mentoria agora de medicina. Agora faltam 5 minutinhos. A aluna já tá me mandando mensagem aqui. Mas, gente, no mais é isso, tá? Tá e o Kleber estão fazendo aí, a gente tá montando um projeto muito legal, tô adorando. Eu vi o Antônio Henrique postou sobre o SAT, é exatamente aquilo, é super tranquilo, é muito fácil. E como vocês vão fazer isso com um pouquinho mais de antecedência? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer, não tinha mais Test Center aqui no Rio de Janeiro. Eu tive que ir para Campinas fazer. Peguei um ônibus, fui para Campinas, fiz a prova na Escola Americana de Campinas. Foi super rápido. Eu lembro que eu estava estudando Tamandaré. Cara, uma das provas mais fáceis que você vai ter acesso. A única questão é o tempo e você ter uma noção ali, mais ou menos, né? Uma preparação guiada para aquilo. Mas vai estar todo mundo muito preparado, com certeza. Esse projeto é incrível. Sim, sim. Bom, Gente, qualquer dúvida, mensagem para o Kleber. Imagino que o Kleber vai receber um monte de e-mail agora. Provavelmente ele vai fazer um mini plantão aí para ajudar vocês, que a gente entende que essas 15 primeiras vagas são importantes. Mas é isso. Um beijo da minha parte. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente está por aí. Pode me chamar no Instagram, Rebeca também, imagino. Kleber, vocês têm o e-mail do Kleber. E é isso. Eu também vou me despedir por aqui. Muito obrigado, Thay. Muito obrigado, Rebeca. Pessoal que está com problema no EduConnect, eu vou verificar quais são os possíveis problemas que estão acontecendo, tá bom? Porque hoje 2 alunos, eu acabei de verificar aqui, já tenho a matrícula de 2 alunos ali nesse momento, né? Eles conseguiram fazer, então eu vou ver o que está acontecendo com o time dessa parte aí dos sistemas, tá bom? Marina, já peguei seu e-mail, já anotei aqui, já mandei para a Renata, que é responsável pelo EduConnect. Quem botou essa pessoa, oi, me manda aqui o e-mail também, por favor, que eu vou entrar em contato. Rebeca, obrigado, o aluno lá que a Rebeca também é nossa mentora em outros cursos, então ela tem que dar mentoria. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Tchau, gente. boa noite. Também. Tchau. Mais alguém com problema no EduConnect, me manda aqui, por favor, que eu vou verificar. Vitória, você é de qual unidade? Freguesia. Qual sua turma, Vitória? Show. Já anotei aqui, Vitória. Assim que eu tiver uma resposta, amanhã eu entro em contato com você. Tá bom? Eduardo, seu filho eu lembro que é do Recreio 2, não é isso? Sim, é isso mesmo. Eu estava escrevendo, mas eu acho que pelo Daniel Oliva. Daniel, você é de qual turma? Eric, me passa seu nome, sua turma e a unidade. Show, Daniel, obrigado, tá? Obrigado, seu Eduardo. Anotei aqui, amanhã eu vou ver sem falta e entro em contato com vocês, tá bom? Lógico que vocês que estão aqui na live têm prioridade com os bônus e valores que a Thais deixou aí para vocês. Qual o nome da sua filha que é da PV1 da Barra Olímpica? Marina Oliveira. 3000A, Recreio 2. Tá bom, Derek, já anotei aqui as suas informações também. Amanhã eu vou resolver esse problema no seu sistema, tá bom? Wagner, Kleber me tira uma dúvida, meu filho está na PV1, você acha que ele deve fazer o curso por agora ou esperar mais um pouco? Seu Wagner, nós indicamos começar o quanto antes. O quanto antes ele
O ideal é que todos os alunos comecem na PV1, né? Para, nesse primeiro momento, se preparar para a prova e já fazer a testagem, porque o SAT é um concurso, né? E como qualquer concurso, faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, fazendo 4 vezes. Os alunos hoje que, por exemplo, fazem colégio naval IPK, fazem a prova 3, 4 vezes para conseguir ter êxito na aprovação. Então, quanto mais ele fizer, mais preparado ele vai estar. Quando a gente for montar as cartas, nós vamos colocar, ele está tão interessado na carta que ele fez por 2, 3, por 4 vezes. Então, ele quer muito. As universidades podem levar em consideração, né, que ele quer tanto que ele tentou mais de uma vez. É questão de sonho. É a parte holística que a Thay comentou com vocês. Daniela Alves de Souza Feijó, vou anotar aqui também. Perfeito. Eu já deixei o meu e-mail, vou colocar aqui de novo, concursos@tamandaré.com. Vou deixar o meu contato, caso alguém também tenha alguma dúvida. Lara Pimentel, anotei aqui. Qualquer coisa, fiquem à vontade para estar mandando aí mensagem. Gente, muito obrigado, uma excelente noite para todos vocês. Obrigado pela presença, tá bom? Tchau, tchau.